Você está aqui para crer, não para sentir, porque Deus não promove pessoas que vivem por sentimentos. A graça, como foi falado no domingo, é tudo o que você precisa. Ela te capacita. Então a graça, ela te traz coragem. A graça, ela te capacita. A graça, ela te dá uma inundação de favor. Todos os dias nós temos o poder de fazer boas escolhas. Senhor, é com muita gratidão que nós estamos na sua presença e eu agradeço ao Senhor porque, Ebenezer, até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor nos sustentou. Eu agradeço ao Senhor por tudo que já vivemos essa manhã. De tudo nós podemos tirar, meu Deus, aprendizados, experiências, entender o mundo espiritual. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu agradeço por essa oportunidade, por cada mulher que está aqui. Meu Deus, que veio para honrar o Senhor. Esse trabalho que o Senhor reservou para ela. É dela, é o momento dela. Pode aparecer um valente ou outro, mas é um culto para a mulher se tornar sábia. O Senhor reservou, separou trabalhos específicos para nós mulheres. E nós agradecemos ao Senhor, e essa forma de agradecer não é só falar, mas é o estar aqui, o sair de casa, o deixar muitas vezes a roupa para lavar, deixar a casa para arrumar e parar tudo e vir buscar discernimento, crescimento, maturidade, forças, porque muitas vezes não é fácil ter esse poder nas nossas mãos, o poder de construir. Muitas vezes isso exige demais de nós. É um corte na carne, muitas vezes é o se calar, é o renunciar, é o tomar a cruz e seguir o Senhor diariamente. Isso não é brincadeira, isso não é para qualquer pessoa, mas é para aquelas que decidem agradar ao Senhor, que decidem fazer aquilo que é certo. Então nós estamos aqui, eu peço perdão às nossas falhas, os nossos erros, imaturidades, como sempre eu digo, muitas vezes infantilidades. Eu peço perdão à negligência, perdoa, Senhor, tudo aquilo que o Senhor esperava de nós, mas não fizemos. Ou o Senhor esperava que calássemos e não calamos. Eu peço, nos perdoe, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua bênção, nós precisamos que o Senhor guarde a nossa entrada, guarde a nossa saída. Ah, meu Deus, nós estamos na reta final do ano, nós precisamos de uma bênção especial. E nós mais uma vez tomamos posse, bebemos do Espírito da palavra profética para o ano de 2025, que o melhor vinho, o Senhor reservou para o final. Para esse mês de novembro, de dezembro, o Senhor reservou um vinho novo, uma alegria nova, uma força nova. Ah, meu Deus, para o final, o melhor para a nossa casa, o melhor para a nossa família, o melhor para a nossa vida espiritual, para a nossa intimidade com o Senhor, o melhor para as nossas finanças. O Senhor reservou para o final. E nós cremos nisso, meu Deus. E eu quero agradecer ao Senhor, porque nós escolhemos a boa parte. Meu Deus, obrigada, porque muitas que estiveram conosco em janeiro não estão mais. Mas aqui estamos nós, e mais uma vez eu digo, porque eu amo dizer isso, Ebenezer, até aqui o Senhor nos trouxe. Não foi o nosso talento,
a nossa inteligência, a nossa capacidade, não foi, não, Senhor, não somos nada sem o Senhor, foi o Senhor que nos moldou, foi o Senhor que cuidou, foi o Senhor que acreditou em nós, quando muitas vezes nem acreditávamos mais em nós, mas ali estava o Senhor insistindo, persistindo, insistindo conosco, e aqui estamos nós. Então eu peço, dê clareza a cada mente. Coloque a mão na sua mente agora e peça isso. Senhor, eu quero clareza, eu quero, meu Deus, um entendimento revelado. Ilumina agora os olhos do entendimento. Ilumina, pinga colírio, põe as mãos nos seus olhos e fala, pinga colírio nos meus olhos, Senhor, eu quero ver o que eu não estava vendo, eu quero entender o que eu não estava entendendo, passa com o teu sangue sobre os meus ouvidos, põe as mãos nos seus ouvidos e fala, Senhor, eu quero estar sensível à voz do teu Espírito Santo, que toda distração, que toda mente vagando, nós já repreendemos, cancelamos, destruímos. Coloca as mãos no seu coração e diga, Senhor, eu quero um coração que te obedece, um coração que te ouve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito estável, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Tá ligado a sua vitória? Pegou o espírito? Que espírito é esse? Amém. Então, sente-se e vamos continuar falando de sabedoria. Pastora, não aguento mais. Vai continuar não aguentando, porque é isso que Deus quer que entre. Sabe ao ponto que quem aqui já estudou, já fez faculdade, sabe aquela coisa que você assim decora, cor vem de coração. Então você decora aquilo, mas você não só decora, mas você entende, você tem propriedade para falar sobre aquele assunto. Porque está aqui atrás, ó o título que bonito, ó, Mulher Sábia. É tão bonito de falar, de se ouvir. Ai, mulher sábia, tá. Mas a gente precisa entender o que é sabedoria. E aí em Provérbios 2:11 diz assim, olha, inclusive o título deste culto é Sabedoria é fazer boas escolhas. Então diz assim, olha, Provérbios 2:11, 12. As escolhas sábias o guardarão. Olha só que fantástico. Então, se eu fizer escolhas sábias, inteligentes, aquilo vai me guardar, não vai me colocar em perigo. E o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Por exemplo, alguém vem e paga para você o mal. Olha só, a palavra diz o quê? Que eu devo pagar o mal com o bem. Mas isso é burrice, pastora. Vai estar me fazendo de tonta, pastora, né? Como o mundo fala, de palhaça. Eu não sou palhaça de ninguém. Não, isso é sabedoria, vai te livrar das ações dos maus. Por quê? Tudo que você planta, você vai colher. Então aí está o erro das pessoas, né? Que a bispa ainda disse no programa recentemente sobre o perdão. A pessoa fica ali, ela fica enrijecida. Não vou perdoar, não perdoo. Mas o perdão não é nem para aquela pessoa que feriu ela. Ela pode ir àquela pessoa e falar, olha, você me perdoa ou eu te perdoo. Mas o perdão, ele é uma arma poderosa. Ele é uma arma que cura, que traz paz. Então o perdão é mais para você do que para a pessoa. Eu lembro da bispa falar que ela foi até um familiar e pediu perdão. E esse familiar começou, porque é isso mesmo, porque tá vendo, eu falei, tal. Ela disse, já fiz a minha parte, Deus abençoe, e saiu. Porque a pessoa ainda quis vir, tá vendo, você não reconheceu antes, tal. Mas na realidade, ela fez aquilo porque Deus mandou fazer, e porque aquela pessoa tinha se fechado com ela, porque da parte dela estava tranquilo.
Então ela foi, mas você vê a pessoa, ainda a pessoa, o orgulho ainda faz a pessoa voltar aquilo contra você. Aquilo que a pessoa fez e ela mesma não enxerga. Então você está aqui nessa manhã, hoje, você está aqui para crer, não para sentir. Aí começa a sabedoria. Você faz o que tem que fazer, você não faz o que você sente ou o que você acha. Eu estou sentindo que eu vou agradar o meu cônjuge. Eu estou sentindo uma paz para agradar o meu patrão, para agradar aquela pessoa, para fazer isso, para andar uma milha a mais. Não. Você serve a Deus para fazer aquilo que você crê, para crer, não para sentir alguma coisa. Aí em Lucas 9, 23 e 24 diz assim, olha. Jesus dizia a todos, tá? A todos. Se alguém quiser acompanhar-me, quem quer acompanhar Jesus aí? Todo mundo? Você não quer ficar para trás, não? Negue-se a quem, gente? A si mesmo. Tome diariamente. É um dia sim, um dia não. Não, peraí, um dia eu vou renunciar. Outro dia, ó, você não renunciar, ó, você vai ficar aí. Não vou te dar o que você quer. Diariamente sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai acontecer o quê? Vai perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então vamos lembrar que a bispa disse no domingo, cruz é o quê? Alguém lembra aqui? É coragem de passar por cima de si mesmo, para agradar a Deus. Cruz é isso, é uma coragem que você tem de passar por cima de você para agradar a Deus. É uma renúncia, é uma entrega diária. E negar-se, o que é você se negar? Negar a si mesmo, negar as suas vontades, negar suas opiniões. Eu acho que essa pessoa foi muito grossa comigo. Eu não tenho que achar. Eu tenho que pagar o mal com o bem. Parece até masoquismo, né? Mas não é. Isso é inteligência. Porque no final, quem é que eu não sei se vocês vão conseguir achar, mas está em Romanos, que Deus fala assim, ó, não faça justiça com as suas próprias mãos. Porque eu sou o seu vingador. Então, quando Deus entra em ação, Deus toca na ferida como ninguém. Você pode ir até um certo ponto ali, fazer justiça com as suas mãos. Você vai obter, às vezes aquela pessoa vai entender um pouco ali, mas não vai chegar no ponto que você quer, uma pessoa ou aquela situação. Mas quando Deus entra em ação, aquilo, meu amigo, minha amiga, aquilo, Deus cutuca até apertar aquele parafuso e colocar no lugar. Para te favorecer. Então, negar-se é negar a si mesmo, é negar suas vontades, é negar suas opiniões, é passar por cima do que você quer, acredita, sabe, tudo que até hoje você sustentou. Isso aqui eu não mudo, eu não abro mão disso, coisas que um dia você levantou a bandeira, e hoje Deus diz, não é assim, você vai fazer desse outro jeito. Então, isso é negar-se. E a cruz, pastor, a cruz que fala aqui, né? Tome a sua cruz diariamente. Pode ser o quê? Que você tem que tomar ali, ó. E negar, e não aceitar, e crucificar aquilo ali.
o ódio, o orgulho, a religiosidade, que você tem que ali todo dia colocar sob sujeição. Renunciar, a cruz não é renúncia, a cruz não é, como eu falei aqui, a coragem de passar por cima de si para agradar a Deus, mas eu odeio, pastor, estou com ódio daquela pessoa, então arranca isso daí. Passa por cima disso daí, todo dia. Mas é o meu orgulho, passa por cima com a humildade. Seja manso e humilde como o Senhor. A religiosidade, passa por cima disso. Pare de só vir na igreja e esquentar o banquinho da igreja. Vamos parar. Eu sou muito emocional. Crucifique isso daí. Renuncie essas emoções, essas carências emocionais. Porque o que tem matado as pessoas, principalmente o contexto familiar, é que as pessoas elas têm muita expectativa no cônjuge. Nossa, mas olha, eu fiz aquele bolo, eu fiz aquele jantar, eu fiz aquilo e nenhum obrigado eu tive, pastora. Mas você espera a sua recompensa do homem, do ser humano, ou você espera de Deus? Porque aí a pessoa se frustra, é onde desgasta o relacionamento, desgasta aquela situação, porque ela colocou aquela expectativa num filho, ela colocou num ser humano, e o ser humano sempre vai te decepcionar. Então a sua expectativa tem que estar em Deus. Senhor, eu estou aqui nesse casamento pelo Senhor. Eu estou aqui lidando com essa criação dos meus filhos pelo Senhor. Porque muitas vezes dá preguiça. Muitas vezes, vou falar por mim. Quando eu era uma mãe passiva, uma mãe negligente, preguiçosa, como eu já disse aqui no Forte Corajosa, que a menina pedia comida, estou com fome, mãe, vai comer bolacha, vai comer miojo. Então, assim, muitas vezes, batia a porta na cara. Então, você tem que ir lá, falar, volta, não deixa eu falando sozinha. Mas, muitas vezes, ou não é quem é mãe aqui, isso desgasta. Você fala, já falei tanto, deixa. Só que aí você deixa hoje, daqui a pouco, tá com 10 anos, com 12 anos, com 15 anos, tá batendo a porta na sua cara, tá fazendo careta para você, tá fazendo coisas piores, mas aí como que você vai corrigir? Você não lidou no início, teve preguiça. Preguiça de pegar a cruz, de carregar a cruz, de ir lá, não, eu vou falar mais uma vez. Não, como Deus tem paciência comigo, eu vou ter mais uma vez. Se Deus fala tanto comigo e muitas vezes eu não ouço, eu vou falar mais uma vez. Eu vou investir mais uma vez. É como a bispa. O tanto que ela falou, que ela já disse aqui do próprio bispo Fernando, que ela não sabia o que seria desse menino. Era só desgaste na escola, não vai ter futuro, não vai conseguir se formar. Então, ela sempre ali, e ele partindo para o lado da rebeldia, e ela sempre ali, sempre orando, sempre confiando. Eu ainda falava ontem na escola Forte e Corajosa. Qual que é o segredo, assim, o segredo mais alto da bispa? Que muitos falam, eu quero a fé da bispa. Ai, meu Deus, que mulher admirável. Que mulher, que exemplo. Que mulher, o que é que faz ela ter esse sucesso e progresso na vida? É uma palavrinha. Constância. Então, assim, ela faz o que é certo hoje. O marido querendo, o filho querendo, não querendo. Nora querendo, não querendo. Quem está ao redor querendo ou não querendo. Amanhã, de novo, ela faz o que é certo, o que Deus espera dela. E vai nessa caminhada. E o que acontece? É onde vem a promoção. Porque Deus não promove pessoas que vivem por sentimentos. O que eu disse? E olha que esse é um tempo que Deus quer promover pessoas. É um tempo que Deus quer promover pessoas.
Só que se você é uma mãe que vive pelo que sente, se você é uma mulher, se você é uma esposa, se você é alguém, se você é uma obreira, se você é uma pastora que vive pelo que sente, Deus não vai te promover. Por quê? Porque as suas emoções, elas vão te colocar em emboscadas. As suas emoções, os seus sentimentos, eles mentem para você. A mente mente. Os sentimentos mentem. E vão te enganar. E é onde você vai fracassar. Aí, muitos eles não arriscam na fé, né? Tem muitas, vamos lá, vamos falar de mulheres hoje. Elas não arriscam na fé. De ir lá, fazer atos proféticos, de ungir, usar estratégias espirituais, mas arrisca na carne. Não, eu vou falar mesmo. Não, eu vou gastar mesmo. Eu estou precisando disso. Que hoje a gente vai falar de finanças também. Porque sabedoria tem que ser sábia no casamento, sim, nós temos falado muito sobre isso. Mas também, nós vamos ler mais provérbios que falam da sabedoria nas finanças, sabedoria fora de casa, dentro de casa. Eu não posso só ter sabedoria dentro da minha casa. Eu tenho que ter sabedoria fora também. Por quê? Porque o diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando quem ele possa tragar. Então eu tenho que ter sabedoria em todo e qualquer momento. E aí vamos lá. Como eu vou conseguir, pastora? Está muito difícil. A graça. A graça, como foi falado no domingo, é tudo o que você precisa. Ela te capacita. Você vê que quando uma pessoa vem para um culto e a palavra começa a vir, que ela tem que mudar, que isso tem que ajustar, ela fala, não consigo, eu não posso, realmente. Você não vai conseguir, você não pode. Quem é que vai te capacitar? Quem é que capacita aquela mulher de Provérbios 31, que está lá no 31, 25, que tem uma tradução que ela se veste de força, ela se reveste, se veste da presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo ajuda ela no dia a dia, porque com os padrões que nós recebemos dos nossos pais, olha lá, reveste-se de força. Da onde? Do braço? Ela dá, muque todo dia. Vem cá, vem, vem cá. Vou me revestir de força. Passa na minha frente, que eu te arrebento. É assim a mulher sábia? É assim a mulher de Provérbios 31? Não, ela se reveste de força. E essa força vem de Deus. Vem de uma comunhão que ela tem com o Espírito Santo. E dignidade. E aí ela sorri diante do futuro. Aqui, olha, 1 Coríntios 15, 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo. Ó Paulo dizendo, não foi inútil. Então, a graça ela não é inútil. Antes, olha só o que ela faz. Trabalhei mais do que todos eles. Tem tradução que fala do que os demais apóstolos. Contudo, não eu. Então não é você. Não é, porque por nós, né? Fala, Senhor, me leva para a época de Davi, que te podia pegar a espada, né? Destripar porque na época era assim, olho por olho, dente por dente. Por isso que a Bíblia fala que hoje em dia não é mais assim. Porque era assim, vinha contra o povo, tanto que quem construiu o templo não foi Davi, porque as mãos dele estavam cheias de sangue. Ele foi um guerreiro que matou muita gente. Então assim, vem contra mim, se levantou, é espada, cortar a cabeça. Quantos que queriam voltar nessa época, né? Mas não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Aí agora aqui, na NVT, o que agora sou, o que você agora, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, sobre você, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação
Então, assim, eu me dedico mais à minha família, mais ao que está nas minhas mãos. Eu me dedico mais a fazer o que é certo, que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu. Mas Deus, que em sua graça, operou por meu intermédio. Então a graça, ela te traz coragem, a graça, ela te capacita, a graça, ela te dá uma inundação de favor. Por isso que muitas pessoas, às vezes, ficam apreensivas, querem fazer, por exemplo, um tratamento estético e ficam presas. Não, mas é porque eu vi no Datena, não, porque eu vi naquele lugar. Gente, a mulher só foi fazer um procedimento no joelho. A mulher só foi fazer um procedimento na boca. A mulher só foi extrair um dente. Olha, eu quero tanto colocar ali, fazer a minha boca, colocar umas facetas, ou fazer isso. Não, mas a mulher foi parar no hospital. Só que, gente, quando a pessoa é de Deus, é igual eu falava ontem também, né? O povo falava muito de prudência no Covid, né? Aí não vai para a igreja, tem que ter prudente, assistir em casa. Aí a gente ia para a Praça da Sé, o que falavam mal da gente, falavam no Instagram, por mensagem, esse povo imprudente, esse povo que fica aí, vai lá, fica ajudando nesse momento e tal. O povo ia morrer de fome. Aí a porta da igreja ficar fechada. Só que aí nós pegamos casos de reportagem. O pessoal prudente que ficou em casa. A família, 4, morreram os 4. Olha só, a prudência. O Covid pegou os 4 dentro de casa. E aí? Então, quando você faz algo, você consagra ao Senhor uma viagem, você consagra um procedimento estético. Você fala, Senhor, não eu, Senhor, mas o Senhor vai à minha frente. Usa a mão daquele especialista. Usa as mãos daquele médico. Senhor, vai à minha frente. Deus, Ele vai e a graça dele, ela cobre aquele lugar, aquele centro cirúrgico. E aquilo, até se tiver algo ali que era para dar errado, você nem fica sabendo, porque Deus faz dar certo. Porque você consagrou a Ele. Ó, sabedoria em tudo, tá vendo? Você consagra a Ele. É igual nós temos uma regra na igreja. Quem é interno aqui sabe, vai sair com o carro da igreja, vai sair com o seu carro particular, a gente se unge, nós paramos ali e oramos antes de sair. Podemos ir fazer uma visita. Esses tempos fui com a pastora, nós estamos num velório, nós oramos para sair, nós oramos para voltar, nós oramos quando chega. Tudo, você consagra. Você não sabe se tem algum acidente, alguma bala perdida. Você não sabe. O mundo espiritual é muito complexo. Então, tudo que você consagra, vem aquela graça. Você vê que, olha só, o povo tentou Jerusalém, Jesus passou por ali, andou por tantos lugares. Estava tão fácil pegar ele e acabar com ele. E aprisionar ele. Mas você vê que ele só foi pego quando foi para ele ser pego. Porque antes disso, Deus impediu, ninguém conseguia tocar. Você pode ver que fala assim, e quiseram apedrejá-lo. Ele teve que sair e ir para outra cidade. E queriam matá-lo, estavam tramando. Só tramava, mas não vem nada contra. Porque tudo está nas mãos de Deus, na permissão de Deus. Então, todos os dias, nós temos o poder de fazer boas escolhas, como eu comecei a ler. Sabedoria é fazer boas escolhas. Hoje, você que está aqui, você fez uma boa escolha. E já vou falar, com muito amor e muito carinho, que eu falava no culto de segunda-feira. Ordem simples. Vou te dar um direcionamento, vou falar por mim agora, tá? Eu que por anos fiquei lá naquele balcão preto. Toda vez que você vir para a igreja, procure ocupar os primeiros lugares. Venha para a frente.
Porque lá atrás, querendo ou não, te dispersa. Eu lembro, e tem a pastora aqui também, que vira e mexe, ela sai para acudir alguém. É um que passa mal, aí você passa e faz assim. É outro que entrou, você cumprimenta. Aí cadê a Valéria? Cadê o papel? O papel do banheiro. Aí você sai. Aqui, eu falo por mim, quando eu vim aqui para frente, faz praticamente um ano, eu me lembro de dias de eu ter que segurar naquela mesa ali, eu sabia que não era nada de falta de ferro, nem vitamina D, Z, B, A, X, Y, entendeu? Nem verme, porque tomei remédio de verme, mas muitas vezes de querer ficar até, sabe, a vista preta e uma tontura, era como se algo quisesse me tirar daqui. Porque aqui, ó, quem está aqui na frente sabe disso. Para onde está o seu olhar? Só para o altar. Se você, claro que com a igreja cheia é diferente, né? Não tem lugar, tá ligado, em nome de Jesus, até o final do ano, essa igreja vai ficar pequena. Aí é um outro contexto. Mas se você tem a oportunidade, sente sempre nas primeiras cadeiras. Por quê? Se você está diante de uma fogueira, se você está a 5 metros dela e uma pessoa está a 50 metros, quem é que vai se aquecer primeiro, se esquentar primeiro? Quem está mais próximo ou quem está mais distante? Você está vendo? E às vezes eu falo isso, por quê? Porque na segunda-feira também eu percebi isso, eu tenho falado muito isso nos meus atendimentos. O segredo da vitória das pessoas está nas ordens simples. E às vezes é tão simples, não parece bobo? O que vai mudar a minha vida sentar na primeira fileira, pastor? O que vai mudar na minha vida vir para frente? Eu falo por mim. A sua autoridade, o seu discernimento, a sua fome muda. É como se assim, se você quisesse subir aqui no altar, junto com a pessoa que está pregando, você não consegue nem piscar. A sua fome muda. Por quê? Porque mesmo dentro da igreja tem as distrações. Mas parece que é algo tão simples, que parece que não funciona. É ou não é? Ah, pastor. Mas funciona. E sabedoria é fazer boas escolhas. E hoje você escolheu, você fez uma boa escolha. Você está aqui. Tanto que você viu. É a chave do carro que não encontrava. Quase que engasguei aqui com um ser voando. Agora que o ar ficou bom. Quer dizer, você fez uma boa escolha. Estamos aqui, vencemos, Ebenezer, até aqui o Senhor nos trouxe. Até aqui o Senhor nos sustentou. Então, olha aqui, Deuteronômio 30:19. Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, de que lhes dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte. Então, ele te dá, isso aí todo dia você tem. De escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Aí ele fala, escolham a vida para que vocês e os seus filhos possam viver. Mas muitos ouvem, né? Tá ouvindo a palavra, mas não acreditam nela. Só estão ouvindo, tô só ouvindo. Mas eu não acredito, e se eu não acredito, eu não vou praticar. Por quê? Você só vai mostrar que você creu na palavra através da prática. O evangelho é prática. Então você só mostra que eu entendi essa palavra, pastora, quando você pratica. Se você não pratica, você não está crendo. Aí, João 8,32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, por que você está preso em algo? Por que você está preso no rancor? Preso na mágoa? Por que algo está te prendendo, está te aprisionando? Porque a verdade ainda não é a verdade absoluta para você. Mas as mentiras do diabo, elas têm ganhado um peso e uma força sobre você. Mais do que a palavra. Precisamos de sabedoria para tudo. Então vamos começar agora, hein?
nas finanças. Olha isso aqui, ó. Provérbios 17:16. Dinheiro, ó, dinheiro, hein, ó. Na mão de um homem sem juízo, não tem valor. Porque ele não quer usar a riqueza para obter sabedoria. Olha isso aqui. A pessoa até tem dinheiro, mas não faz boas escolhas com o dinheiro que tem. É momento de guardar, tá gastando. É momento de investir em algo, tá tendo uma mente escassa. Então não tem um equilíbrio. O diabo está nos excessos, viu? Muita escassez, muita privação, mas também muita, vou esbanjar. Não, é momento de viajar, é momento de eu ir para o McDonald's, é momento de eu ir para um restaurante, para uma churrascaria, eu vou. Não é momento, é momento da gente enxugar aqui, ó sabedoria, ó. Eu estou obtendo sabedoria através das minhas finanças, isso eu posso, isso eu não posso. Ah, pastora, eu não estou conseguindo pagar as minhas dívidas. Então assim, quando eu conseguir, eu volto a dizimar. Vou te contar um segredo. Você nunca vai pagar suas dívidas. Ai, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Não, tá amarrado mesmo, tá tudo amarrado e vai continuar na sua vida. Porque dízimo não paga dívidas. Primeiro eu dou a Deus e depois eu dou a César o que é de César. O de Deus vem primeiro. Mas tem muitas pessoas que negligenciam. Não, mas é só esse mês. Não, mas é só isso. Olha, nós temos casos na igreja de pessoas que estavam lá em cima. E aí foi decaindo. E você ir a fundo ali, o que a pessoa é assim, a gente tem hora que a gente fala assim, a gente que lida com gente, tem hora que a gente fica meio que assustado, a gente fala, Senhor, mas essa pessoa era tão inteligente, será que essa pessoa não sabe que isso aqui é loucura? Você ir a fundo e a pessoa acredite em você, já isso membro, obreiro, pastor, não dizimar. E aí, tudo fechar. Clientes tá minguando, tá secando, porque não tem. Por quê? Porque o primeiro é de Deus. E olha, eu vou falar algo para você, viu? E você fala, a pessoa, o diabo, ele é tão miserável, mas ao mesmo tempo tão inteligente que ele vai enganando as pessoas, né? Então a pessoa aquele mês ela não dizima, mas do nada dá uma infecção de garganta. Aí é baratinho, né, antibiótico. Ela vai e compra um antibiótico. Ou ela fica gripada e vai ela comprar um antialérgico, um remédio para gripe, para dor no corpo. Ou do nada a máquina quebra, micro-ondas. Um problema no carro, isso é clássico, problema no carro. Aí você faz, todos, é assombroso. Todos que fazem um levantamento, aquele valor, gente, dá exatamente o valor do quê? Do dízimo. Eu já atendi pessoas, não, quando eu terminar de pagar essas dívidas, eu vou voltar a dizimar. E a pessoa, as dívidas só aumentando. E pessoas pararem tudo e dar a Deus o que é de Deus. Ah, pastora, mas eu não recebo, é o meu marido. Peraí, ok, você não vai tocar naquilo que é incrédulo, ele não crê? Deixa. Mas o que passa nas suas mãos, ó Senhor, está passando nas minhas mãos. Eu estou sendo fiel. E o que Deus disse para Abraão? Se tivesse um justo em Sodoma, ele iria destruir? Então, ainda que haja um justo nessa casa, Deus vai honrar, por teu intermédio, a bênção do Senhor vai respingar naquela pessoa.
Mas não faça o que é errado, faça o que é certo. Eu já vi pessoas darem a Deus o que é de Deus e comprarem a sua casa própria, isso há anos atrás, hein? Ó, anos atrás, compraram sua casa própria com o seu salário mínimo. Pastor, você tá bem hoje, pastor? Acho que você quase engoliu um bichinho, você não está muito bem hoje, não. De ter pessoas testemunharem isso há muitos anos atrás. E olha que era menor o valor do salário mínimo. E a pessoa comprar a sua casa. Por quê? Ela era tão fiel, que pessoas dela entrar ali e falar, ó, paga como você quiser. Dívidas desaparecem, somem. Por quê? Porque ó a minha intenção, ó a minha sabedoria, ó, usar a minha riqueza para fazer sabedoria, para obter sabedoria. Então eu quero dizimar, eu quero ofertar. E Deus, ele sonda tanto aqui, ó, antes de você fazer o ato, você vê que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, Deus fala, não chega nem perto da arca, tá? Você vai se consertar primeiro, depois você vem me ofertar. Então não é de qualquer jeito que eu vou ali e coloco o envelope, eu vou dar por necessidade, é porque tem que pagar esse templo, é porque, nossa, eu tenho que dar, e dou com aquela tristeza porque vai me faltar. Não dê, a bispa ainda implora, não dê, porque você não vai ver resultado e você ainda vai achar que somos nós. Dê com alegria, porque antes de você colocar o dinheiro, a oferta, ela é mais espiritual do que física, material, quantidade. Por que a oferta da viúva teve mais poder? Por que os outros davam o que sobravam? Porque ela deu o melhor, ela deu com alegria, ela deu tudo dela, era o que ela tinha, ela deu com alegria. Eles deram para quê? Para mostrar a imagem, estou dando milhões. Somos ricos aqui, ó, temos toda essa fazenda, tantas riquezas. Mas Jesus falou o que para os discípulos? Eles dão o que sobram. Ou seja, eles tinham muito mais para dar. Muito mais em quantidade, mas Deus não queria quantidade, Deus queria qualidade. Provérbios 20:13, não seja preguiçoso e dorminhoco. Tem alguma preguiçosa aqui, dorminhoca? Senão você acabará ficando o quê? Pobre. Acorde, trabalhe e você terá o necessário para viver. Provérbios 11:25. Olha, esse aqui é a chave. A pessoa generosa terá o que, gente? Sempre mais e mais. Ela sempre vai ter mais e mais. E ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Provérbios 11:25. Na NVI. Esse aqui, né? Isso. Olha isso aqui também. Olha essa outra tradução. O generoso. Quem é generoso, sabe? A pessoa assim, ela é uma pessoa desprendida. Ela prosperará. Mas olha isso aqui também, quem dá o que aos outros? Então, peraí, você alivia a vida das pessoas ou você pesa? Porque se você pesa, você vai ser pesada e você não vai prosperar. Então, o generoso prosperará. E quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, está explicado muita coisa. Precisamos de sabedoria dentro de casa. Olha isso aqui, Provérbios 11:29. Quem se revolta contra os seus pais e perturba sua família, se perturba sua família, ficará sem qualquer herança. O tolo acabará sendo servo do sábio. Aí a pergunta que não quer calar: quem é que é o tolo? É realmente o seu familiar ou você que está sendo tolo? E aí está sendo servo. Aquela pessoa nem vem na igreja, mas é mais sábio que você. Você está servindo aquela pessoa, não ela está servindo ao seu Deus, às suas crenças em Deus. Tem que pesar isso aí. Provérbios 11:29 na NVI. Quem causa problemas à sua família, herdará somente o vento.
O insensato será servo do sábio. Provérbios 18:6. Quando o tolo começa uma discussão, ai meu Deus, quem que começa na sua casa a discussão? Deixa eu ver o sorriso que entrega. Hã? Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Ai, não vou nem perguntar quem já apanhou aqui. Ai, pastor, não, nunca. Apanhou, eu falo, apanhou literalmente ou apanhou da vida, né? Vive uma vida de migalhas, rastejando, sobrevivendo e não vivendo. Porque é tolo. Começa uma briga. Olha lá, ó. Começa uma discussão. Tudo que ele está pedindo é uma surra. Não vai ter outro final. Aí na NBV, o tolo provoca. Ah, isso é pior ainda. Quem é que provoca? Você é uma mulher provocativa. Porque tem pessoas que falam, ai, pastor, eu não sou assim, não. Mas tem umas brincadeiras bem ácidas, né? É igual a pastora Mariana falava do Bispo Murilo, né? Até ele era equilibrado, centrado, mas quando ia brincar era algo ácido ali, né? Ah, você não faz nada direito, que aquilo já acionava um gatilho nela. Então, olha lá, brincadeiras ácidas. Quem provoca brigas? Ó, brincadeiras ácidas, colocações ácidas. Porque na maioria das vezes que a gente vai atender as mulheres, um casal, você percebe, vou falar do homem também. Tanto o homem quanto a mulher, você percebe que é assim, por que um não consegue obter o resultado do outro? Porque tenta mudar o outro, tenta mandar no outro. E homem esquece que ele só vai aceitar ser mandado pela mãe dele, olhe lá, os mais inteligentes e que tem esse temor de Deus. É o instinto humano. Então, se você não falar de uma forma agradável para mostrar para ele que você está com ele, que você quer ajudá-lo, para aquilo vir trazer a consciência, porque sem consciência não tem mudança. Se você não levar de uma forma que ele entenda, ele vai se fechar. E a mulher a mesma coisa, ela vai se fechar. Se vir de uma forma grossa, de uma forma acusativa, apontadora, ela vai se fechar, tanto ela quanto o homem. Porque não vai trazer consciência, vai trazer a irritabilidade, aquilo vai te irritar, aquilo vai te lembrar a infância, vai voltar ao teu passado, vai ser um gatilho, você vai se fechar, você vai responder mal mesmo. Então, olha isso aí, ó. Aí, na NBV, o tolo provoca brigas com suas palavras, e sua conversa atrai açoites. Provérbios 23, dar fim a uma briga não é vergonha. É honra. Então, quando você se cala, você não está por baixo. Você está sendo honrada. Deus ele vai te dar uma honra maior. Porque você deu um fim, não queira ficar com a última palavra. Só os tolos fazem questão de brigar. E poderia abrir o leque e de ficar com a última palavra. Muitos querem ter a última palavra, porque sempre foi assim. Por muito cedo, os pais terem dado ali, você tem que assumir essa responsabilidade. Então a pessoa foi e sempre, sabe, conduziu tudo, teve que trabalhar muito cedo, estava na lida muito cedo. Então tudo que ela faz, só o que ela faz é certo, só o que ela pensa é certo, só a maneira que ela conduz é certo. Pessoas rígidas, que são rígidas, duras. Deus não gosta desse tipo de gente, Deus vai esfolar. Deus gosta de trabalhar com pessoas flexíveis. Deus ama esses. Tanto que Moisés, vamos falar por Moisés, né? Foi o homem mais manso da face da terra. Porque aquele lá, só ele para aguentar aquele povo, né? Só ele. Precisamos de sabedoria para tudo, agora fora de casa, ó, Provérbios, já vou encerrar, 17:24. O objetivo do homem de bom senso, ó, se é uma mulher de bom senso, um homem de bom senso, é se tornar sábio. Então já começa aí, meu objetivo é sabedoria. Então eu já de manhã, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá entendimento para lidar com todas as pessoas que cruzarem meu caminho, me dá discernimento, me dá sabedoria no trânsito, me dá sabedoria para falar com aquela pessoa. Hoje eu vou ter tal coisa, e vai acontecer tal coisa, Senhor, me dá sabedoria para falar, me dá sabedoria no meu olhar, me dá sabedoria. Estou ali, ó, meu foco, meu objetivo.
O tolo não sabe o que quer na vida e a cada dia muda de opinião. Por que eu tenho que ter o objetivo de ser uma pessoa de bom senso e me tornar sábia? Porque todo dia você vai cruzar com pessoas tolas, que elas não sabem o que elas querem. E se você não souber muito bem o que você quer, você vai ser envolvido e manipulado por esses tolos. Então, um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra coisa. Um dia você está ali, olha, nossa, estou envolvida, focado, centrado. Outro dia, você está ali reclamando, murmurando, questionando, porque você se deixou levar por um tolo. Provérbios 14, 3. As palavras do insensato trazem o castigo que ele merece, mas os sábios são protegidos pelos seus lábios. Então, olha só como é importante você buscar a sabedoria, porque hoje mesmo, pode ser que o diabo armou muitas ciladas para você. Isso é certeza. Muitos dardos inflamados. E você sendo sábia, você vai ser protegida. Porque você vai falar na hora que você tem que falar. Você vai pensar o que você tem que pensar. Se aquilo não é para você, você vai combater. Você não vai deixar descer para o coração. Olha só, como a sabedoria, por isso que nós lemos ainda ontem Provérbios, e eu tenho falado toda quarta-feira. Hoje é dia 11, se eu não me engano, 12. Leia até o capítulo 12 de Provérbios hoje, ou leia 4, 5. Vai atualizando os dias, mas todo mês. Leia todo dia um provérbio. Virou um mês, de novo. Dia 1, provérbio 1. Dia 2, provérbio número 2. Dia 3, provérbios número 3. Porque esse livro, ele é um livro que vai te trazer conhecimento, entendimento, profundidade, isso em tudo. Na sua vida com Deus, na sua vida espiritual, nas suas finanças. Tem passagem lá que fala até para você não ser fiador. Tem muita coisa, muito ensinamento. Então, leia, porque olha só como que a sabedoria, ela te protege. Por isso que ela clama nas encruzilhadas. Insensatos, vocês que não sabem, venha. Ela preparou até uma mesa, até a sabedoria sabe o valor da mesa. Começando pela mesa, vai ler lá. Se eu não me engano, Provérbios 9. Ela fez um banquete, ela está te esperando. A sabedoria, ela quer te abraçar, ela quer te proteger. Mas você precisa querer. Você precisa escolher a sabedoria e não a tolice. Aí, Provérbios 14, 7, ó. Afaste-se. Isso aqui, ó. Muitas pessoas, elas pecam aqui, ó. Afaste-se. Pastor, mas é minha amiga desde a infância. Pastora, mas olha, não é um familiar. Claro que sim, vou me afastar do meu cônjuge. Você é inteligente, você sabe do que eu estou falando. É igual quando fala, sai da tua terra, da tua parentela. Teve gente uma vez que vinha no Bispo Anderson, vinha nas pessoas. Ai, Deus me mostrou que eu tenho que largar da minha esposa, eu tenho que largar do meu marido. Não, criatura, cada caso é um caso. Presta atenção, mas olha, afaste-se das pessoas sem juízo, porque no conselho deles, você não encontrará conhecimento e isso vai te contaminar, porque você é a média de 5. Aí com quem que você está se envolvendo? Com pessoas mais espirituais do que você ou menos espiritual? Então, para encerrar, Deus está na ordem, Deus está no alinhamento. E como que você vai fazer essas boas escolhas? Como que você vai adquirir essa sabedoria? Como que eu vou, pastora, fazer isso? É todo dia, diariamente, tomando a sua cruz e negando a si mesmo, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé e deixa eu ler aqui Isaías 55, 11 com você de pé. Assim será a palavra que sair da minha boca. Então, a palavra saiu, né? Ó, a palavra saiu. Saiu aqui a palavra de Deus para você, não foi a palavra da Ana Paula. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará
naquilo para que a enviei. Aí na NBV, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo. Então, qual o fruto que vai produzir nessa manhã? Mulheres sábias, que fazem boas escolhas, mulheres que têm discernimento, mulheres que mudam a perspectiva do ambiente onde estão, que constrange as pessoas que cruzam o seu caminho. Nós temos falado muito sobre isso. Você precisa perturbar o coração das pessoas. Sabe aquela pessoa olhar para você e falar assim: meu Deus, essa pessoa, eu chego a ficar perturbada só de olhar para ela. Sabe, tudo em você é abençoado. É igual o povo fala da bispa, né? Está com o cabelo liso, tá bonita. Está com o cabelo enrolado, tá bonita. Já foi morena, ficou bonita. Já foi loira, ficou bonita. Agora tá um tom mais ali castanho, né? Mais avermelhado, tá bonita. Porque de dentro para fora. Então constrange. Você vê a pessoa sempre forte, sempre alegre, perseverante, determinada. Aquilo vai sufocando as pessoas que estão com você. Elas não conseguem ser as mesmas perto de você. Esse tem que ser o seu espírito. Quem chegar perto de mim nunca mais vai ser o mesmo. Porque ele vai sentir uma atmosfera de poder. Sempre traz o resultado que determinei. E aí, para terminar, Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo. O fogo saiu hoje aqui, hein? Pergunta o Senhor. E como, um martelo, que despedaça a rocha. Aí na linguagem de hoje, a minha mensagem é como fogo, é como a marreta, que quebra grandes pedras. Qual pedra você vê que você trouxe nessa manhã que precisa ser quebrada? Ela foi através da palavra que veio até você. E você vai colocar agora em prática. Em nome de Jesus. Sou eu o Senhor que está falando. Feche os seus olhos. Com as mãos ao lado do seu coração. E aí nessa palavra toda, você está sendo o quê? Dorminhoca, preguiçosa, imprudente, paga todas as dívidas, mas não tem sabedoria. Passa um tempo, já voltou a fazer todas as dívidas de novo. Você está se envolvendo com gente que é tola. Você está atraindo maldição para a sua vida. Em qual provérbios você se encaixa? Você quer acompanhar Jesus. Você disse no início. Você está pegando a sua cruz. Pegando ali o seu ódio. Pegando ali o seu passado doloroso. Pegando e crucificando todo dia. Você está crucificando ali a religiosidade, a amargura, a passividade, a preguiça. Você está ali todo dia crucificando, negando a você mesmo. Eu comecei a ler: das escolhas sábias o guardarão, e o entendimento o protegerá. Então, você pode dizer: pastor, eu tenho estado protegida. Ou você foi pega. Em várias situações você foi pega porque estava distraída. E a distração é o início da destruição. Quantos que estavam ali distraídos? E o diabo veio, ele foi dando corda, ele deu corda. Quando a pessoa se deu conta, é como Sansão, né? Só mais uma vez, eu vou na igreja, só mais uma vez eu vou xingar. Só mais uma vez eu vou xingar. Só mais uma vez eu vou mentir. Eu vou fazer isso aqui, esse negócio ilícito. Não, só mais uma vez eu vou mentir. Só mais uma vez eu vou trair a confiança de alguém.
Só mais uma vez eu vou ser preguiçosa. Só mais uma vez eu vou pesar a vida do meu cônjuge, porque ele merece. Ah, ele merece. Ele falou isso pra mim. Agora eu não vou passar a roupa dele. Não vou lavar a louça. Não vou passar roupa. Não vou lavar. Vai passar fome só mais essa vez. Oh, a sabedoria é fazer boas escolhas. Quais têm sido as suas escolhas? Sabe, tira todas as suas máscaras, essas vestes assim, de imagem e fala com Deus. Fala, Senhor, nessas quartas-feiras, Senhor, eu quero me refazer. O Senhor está me quebrando e o Senhor está me fazendo de novo. Eu quero voltar lá ao início, quando o Senhor me criou. A sua imagem e semelhança. Eu não quero ser como a minha mãe foi, como a minha avó, como meus familiares. Eu não quero repetir história, eu estou repetindo história, Senhor. Chega, faz aí, ó. Pega o seu pé, passa assim, ó, passa um risco, como se fosse um risco na frente. Passa um risco, fala, acabou. Eu passo um risco hoje. Pode parecer repetitivo o que eu estou falando, mas muitos ainda não fizeram risco no chão e estão repetindo histórias. Eu passo esse risco no chão. Eu sou a mulher sábia. Eu escolho fazer boas escolhas. Sabedoria é fazer boas escolhas. Eu escolho a proteção da sabedoria. Eu escolho o discernimento que a sabedoria me traz. Eu vou me comprometer a ler o livro de Provérbios. Eu vou parar de ser insensato. Eu vou parar de ser rebelde. Ai, pastor, eu não sou rebelde. Se você não está no programa de leitura da Bíblia, você está em rebelião. Você não seguiu a direção que Deus te deu. Se você não está no programa de leitura, se você não ora em casa, você só ora aqui, você só lê a Bíblia aqui, você está em rebelião. Você não assistiu o programa? Se eu fosse perguntar como eu perguntei na segunda-feira, já era tarde, no culto das 15. Quem assistiu o programa Mudança de Vida? 2 levantaram as mãos. Quantos que nem o programa Mudança de Vida assistem? Quantos que já perderam a Santa Ceia? Fizeram escolhas tolas, estão colhendo frutos amargos, porque foram escolhas tolas, foram tolerando coisas, vou deixar isso, eu vou deixar aquilo, agora virou uma bola de neve. Mas Deus vai te ajudar. Como eu li para você aqui, olha, a palavra dele é como fogo. É como marreta. Então é a palavra dele que vai te ajudar a quebrar essa situação, a refazer, a começar do zero. É a palavra dele que vai ajudar você a entrar onde você nunca entrou, a viver o que você nunca viveu. Então peça para ele colocar luz. Peça para ele te dar o discernimento. Fala, Senhor, eu quero, mas olha, peça assim com a força da sua alma. Sabe, se você quiser até, esquece o horário, vai lá para trás, se você quiser, se for preciso, grita, fala assim, Senhor, eu quero ver, Senhor, chega dessa situação crônica, chega dessa situação que eu vivo há anos, eu não quero mais viver, acabou, coloca luz, coloca um holofote, Senhor, coloca luz, faça brilhar o que eu não estou vendo, arranca essas trevas, arranca essas escamas, arranca essas cortinas que o diabo colocou na minha vida. Eu quero ver, eu quero ser a mulher sábia, a mulher inteligente, a mulher que o Senhor me criou para ser. Fale com Deus. De Deus, e não importa o preço que
eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui dentro de mim. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a ti, quero adorar a ti, Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui dentro de mim. Sim, meu Deus, nos ajude a pagar o preço certo. Como pregamos recentemente, que cada uma escolha a dor da mudança e não a dor do arrependimento. A dor da mudança e não a dor do arrependimento. Eu peço que o Senhor entre onde eu não pude entrar, que o Senhor toque aonde eu não pude tocar, que o Senhor faça, que o Senhor complete essa boa obra. Meu Deus, a começar por mim, meu Pai. Eu não quero estar à frente de um trabalho de mulheres, meu Deus, e continuar o mesmo, sem respostas. Não, Senhor, a começar por mim. Eu preciso, meu Pai, todos os dias fazer boas escolhas. Eu quero, meu Deus, estar à frente, meu Pai, desse trabalho aqui em São Paulo. E eu quero que o Senhor me ajude, meu Deus, a ser a mulher que o Senhor me criou a ser. E a mostrar para essas mulheres que elas podem ser aquilo que o Senhor as criou para ser. Eu não quero número, eu não quero quantidade, Senhor. Eu tenho falado até mesmo isso na escola. Eu quero, meu Deus, qualidade. Mulheres que entendem o que o Senhor espera delas. E elas fazem. Elas praticam, elas falam na hora que tem que falar, mas elas se calam quando tem que se calar. Meu Deus, elas oram, elas buscam, mulheres espirituais, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que não perdem tempo, mulheres que oram, mulheres que são da madrugada. Como a própria bispa diz, a mãe dela tem até calo no joelho, de tanto que orava e não se cansava de orar, só pedindo para o Senhor salvar os filhos. E o Senhor deu infinitamente além. O Senhor colocou os filhos ali para ensinar as almas, ajudar a salvar outras almas. Então que ela não desista. Eu peço que o Senhor agora se apodere de cada mulher. E que é o Espírito Santo, o que o Senhor coloque agora uma resistência, uma resiliência. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, que cada uma esteja sendo renovada, que o Senhor renove as forças, renove a alegria, que elas se tornem prisioneiras da esperança, prisioneiras da esperança, prisioneiras da esperança, prisioneiras da esperança, prisioneiras do Senhor, e não, meu Deus, escravas das mentiras do diabo. Que elas conheçam mais e mais a verdade do Senhor, e que a verdade venha libertá-las, e venha, meu Deus, dar essa liberdade para elas seguirem, avançarem e romperem no Senhor. Eu peço uma unção fresca sobre cada uma. Meu Deus, que assim como Jacó teve aquela visão, daquela escada que subia até o céu, e anjos subiam e desciam, que essa escada esteja aqui agora, e que, meu Deus, anjos possam estar agora, passando aí, e entregando, meu Pai, o que cada uma veio pedir. Eu declaro uma força nova, uma alegria nova, uma força nova, uma unção nova. Eu declaro uma visão nova. Meu Deus, eu declaro que hoje chaves, meu Deus, foram ali viradas, fichas caíram. Essa mulher nunca mais será a mesma. Ela vai poder dizer o antes e o depois desse dia 12, no culto das 9 horas da manhã. Ela vai poder dizer
dizer, olha, fui naquele culto, tinha uma, antes a fulana, era uma Ana Paula, depois uma nova Ana Paula. Que assim seja, meu Deus, e que o Senhor conclua essa boa obra, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.